Amém? Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Eu sou a Nonata, congrego ali no Projeto Semeado Porto da Pedra. Trago um abraço do pastor Leonardo, né? Nós temos uma relação de carinho e amizade muito grande com essa igreja, com o pastor Davi. E é um prazer imenso estar aqui, é uma honra, né? É uma honra trabalhar para o Senhor e quando a gente tem a oportunidade de estar na casa dos nossos irmãos, visitando, adorando o Senhor junto com os nossos irmãos, é um prazer imenso, né? É uma amostra do que teremos lá na glória. E a palavra dessa noite que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações, nós vamos estar lendo lá o texto que está no segundo livro de Samuel. No capítulo 24, nós leremos a partir do versículo 18. Amém? A palavra de Deus diz assim: E Gade veio, naquele mesmo dia, Davi e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Zebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse a Araúna: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome, ofereça o rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém, o rei Davi disse a Araúna: Não, porém, por certo preço te comprarei. Porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Assim, Davi comprou a eira, os bois, por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar. E ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se aplacou com a terra e cessou aquele grande castigo sobre Israel. Nós temos aqui um texto que é bastante conhecido, creio eu. E nesse texto, Davi faz algo que o Senhor não tinha ordenado, algo por conta própria. E não quero me apegar aqui aos motivos de Davi, né, que ele teve para fazer isso. Ele manda contar o povo, uma contagem que dura por 9 meses. Mas o foco da mensagem hoje não é os motivos de Davi, mas a questão é que essa atitude de Davi, ela entristeceu o Senhor. E o Senhor pediu para ele escolher o que ele queria. Se ele queria padecer na mão dos inimigos, se ele queria fome, se ele queria, por 3 dias, sofrer uma peste sobre o povo. E Davi vai, escolhe, está na mão de Deus. Escolheu certíssimo, né? Que quisera nós tivéssemos sempre essa oportunidade de escolhermos certo, como Davi escolheu. As opções não eram nada boas, nenhuma das opções era boa. Mas, entre as piores, ele escolheu a melhor, que é estar na mão do Altíssimo. E assim como Davi havia pensado, aconteceu. Quando Deus olha para a terra de Israel, vê aquele anjo com sua espada estendida, o povo padecendo, o Senhor se comove, e o Senhor fala para o anjo cessar, e ali o Senhor instrui o profeta para ir até Davi, e falar para ele edificar um altar ao Senhor, oferecer sacrifício ao Senhor. E como o tema da nossa mensagem hoje é quanto nós estamos dispostos a oferecer ao Senhor. Porque quando Davi chega ali naquela eira, ali naquele campo onde ele tinha avistado o anjo, com a espada desembainhada, ele
ferindo o povo por ordem do Senhor. Ele chega ali para sacrificar, vem até ele, dono daquele campo, dono daquele pedaço de terra, e já oferece tudo para ele. Fala, olha, está tudo aí. É oferecer que você precisa, é sacrificar que você precisa, já está tudo pronto. E, amada, quando eu estava lendo essa mensagem mexeu muito comigo, porque nós vivemos nos dias em que os sacrifícios estão prontos. A gente chega na casa do Senhor, a gente não quer trabalho. A gente não quer nada que nos custe alguma coisa. Porque já está tudo pronto. Saímos da nossa casa aos domingos, vamos ao culto e já está o sacrifício de louvor pronto. Alguém sacrificando o louvor, alguém sacrificando a palavra, alguém sacrificando a oferta. E a gente muitas vezes se acomoda simplesmente em oferecer ao Senhor o que já está pronto. Oferecer ao Senhor o que não nos custou nada. Oferecer ao Senhor algo que não gera em nós nenhum incômodo. Quando a gente olha para a palavra sacrifício, ela em si, ela já traz a ideia de um custo. Não existe sacrifício não existe sacrifício próprio nosso, né? Quando a gente quer dar o nosso sacrifício ao Senhor, que não vai nos custar nada. Mas hoje a nossa tendência é seguir os rudimentos, seguir o rumo que as coisas estão indo, o rumo do mundo, o rumo. Para que pagar preço? O preço já foi pago. E realmente, amado, o preço foi pago. O preço da cruz pagou a nossa salvação. E, de verdade, nada que façamos, nada que possamos oferecer vai chegar perto daquilo que Jesus fez por nós. Mas servir ao Senhor sempre vai nos custar algo. Essa é a ideia que a geração cristã hoje em dia já não aceita mais. É que servir ao Senhor sempre vai nos custar algo, amado. Jesus vai falar na palavra que o reino de Deus é tomado pela força. Então, a gente não pode ter essa ideia errônea de que podemos simplesmente ficar isento desse custo. Porque para o Evangelho chegar até nós, custou vidas, custou renúncia de muitos dos nossos irmãos. Quando olhamos para a igreja apostólica, como olhamos para a igreja primitiva, e vamos continuando olhando a história da igreja, nós vamos percebendo que muitos pagaram alto preço para que hoje nós tivéssemos o Evangelho. E hoje nós já não queremos pagar esse preço. Hoje há uma ideia se espalhando no meio da igreja da hipergraça, de que simplesmente não precisamos fazer mais nada. E eu volto a dizer, em relação à salvação, realmente é graça, é favor imerecido. Mas, quando nós nos alistamos, recebemos essa graça e nos alistamos para o exército de Cristo, isso vai nos custar algo, amado. E a gente precisa entender que, hoje, tudo que quer que a igreja faça, que o inimigo quer, que o mundo quer que a igreja faça, é oferecer ao Senhor sacrifícios prontos. É oferecer a Deus algo que não esteja nos custando nada, porque para a igreja ficar acomodada, para a igreja ficar adormecida, para a igreja ficar no mesmo estado que está paralisada. Mas olhando para a palavra de Deus, o que Jesus nos orienta, o que Deus nos orienta é totalmente o contrário. O Evangelho há um preço a ser pago. Jesus vai falar na palavra dele que se a gente não estiver disposto a deixar mãe, pai, filho, nós não somos dignos dele. Isso é um preço a ser pago. Como é que nós podemos simplesmente nos acomodar à ideia de que já está tudo pronto? De que não precisamos fazer nada, de que só oferecer ao Senhor o que outro está sacrificando. Há uma responsabilidade que é individual.
O Senhor nos chamou para se alistar nesse exército. O Senhor nos chamou para estar na presença dEle. O Senhor nos chamou para fazer parte desse reino. E fazer parte desse reino é algo que sempre vai nos custar algo. Mas a pergunta, aqui a gente já sabe que vai nos custar alguma coisa. A gente já sabe que vai nos custar algo valioso. A questão aqui não é se nós vamos ter que pagar o preço ou não. A questão aqui é se estamos dispostos a pagar esse preço. E até onde nós estamos dispostos a ir em amor a Cristo. Até onde nós estamos dispostos a renunciar pelo Senhor. Até onde nós estamos dispostos a nos ofertar pelo Senhor. Porque muitas vezes a renúncia é até fácil. A gente renuncia ao mundo, a gente renuncia às festas, baladas, às más conversações. A gente renuncia aos procedimentos ilícitos. A gente renuncia a uma vida corrupta. Mas também nós não nos oferecemos. Então, há duas vias que há uma renúncia, um preço de renúncia a ser pago e um preço de oferta a ser pago. Porque o Senhor espera que nós venhamos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas nós estamos dispostos a pagar o preço. A igreja do Senhor, nesse tempo, nessa geração, onde tudo é facilidade, está disposta a se ofertar? O que você pode fazer pelo Evangelho? O que eu posso fazer pelo Evangelho? Será que nós vamos ter essa mesma consciência de Davi e falar, não vou oferecer para o Senhor algo que não me custe nada? Amados, é porque a gente está acostumado a oferecer ao Senhor o que não nos custa nada. A gente está acostumado a oferecer ao Senhor aquilo que não nos causa incômodo, que não nos tira da nossa zona de conforto, aquilo que nos deixa permanecer no mesmo estado. Quando Deus começa a pedir algo mais, quando Deus começa a pedir um pouquinho mais, a gente já fala, dura essas palavras. Quem é que suporta? Ninguém suporta. Enquanto Deus está multiplicando o pão, enquanto Deus está suprindo as nossas necessidades, enquanto Deus está cuidando, enquanto Deus está curando, enquanto Deus está fazendo, está maravilhoso. Mas quando Ele começa a pedir o compromisso, começa a pedir a renúncia, começa a pedir para abrirmos mão, começa a pedir para nós nos ofertarmos, aí a gente fala, dura este discurso. Mas a igreja do Senhor, ela tem um fundamento. Ela foi fundamentada nas palavras de Cristo. Ela foi fundamentada nos princípios de Jesus. E se somos corpo de Cristo, não tem como nós fugirmos desse princípio, desse fundamento. E eu volto a perguntar, nesses dias, hoje, o que o Senhor pode pedir de nós? Até onde estamos dispostos a ir pelo Senhor? Até onde estamos dispostos, até quanto estamos dispostos a pagar pelo Senhor? Até qual limite estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho? O tempo está se findando, Jesus está voltando. E a pergunta do Senhor para nós nessa noite é, quanto nós estamos dispostos a pagar para termos mais intimidade com Ele? O que nós estamos dispostos a fazer para ter mais comunhão com Ele? O que nós estamos dispostos a abrir mão para que Deus mude o nosso caráter? Para que mais vidas sejam alcançadas? Quanto nós estamos dispostos a oferecer ao Senhor?
Para que Deus possa usar nossas vidas para mais jovens, para mais mulheres, para que Deus possa usar nossas vidas no nosso ambiente de trabalho e salvar aquelas pessoas que estão perecendo, que convivem conosco dia após dia e muitas vezes nem sabem que temos um Deus tão poderoso quanto o nosso Deus. Quanto nós estamos dispostos a oferecer ao Senhor, quanto de nós mesmos, do nosso tempo, da nossa vida, porque quando nós falamos em oferecer, nós pensamos logo em uma oferta. Nós pensamos logo em algo que a gente pode tirar, separar lá do nosso salário, da nossa renda no mês e ofertar para o Senhor. E achamos que a nossa parte já está feita. Mas Deus quer muito mais do que as nossas finanças. Porque se Deus tiver o nosso coração, amado, de verdade, a nossa finança é toda dele. A gente não vai ter restrição com o Senhor. Mas a restrição começa quando Deus não ganha o nosso coração por completo. Quando nós nos acostumamos a dar pedaços para o Senhor. Davi, olhando para a vida de Davi, amado, Davi é um homem que, em muitas atitudes, eu não admiro Davi. Eu não vejo Davi como um exemplo de pai. Eu não vejo Davi como um exemplo de esposo. Mas se tem uma coisa, com todas as falhas que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um adorador por excelência. Era alguém que errava, mas se despedaçava quando sabia que tinha ferido o Senhor. Era alguém que tinha uma facilidade de arrependimento como assim, difícil encontrar em outros personagens bíblicos. E uma coisa que eu aprendo com Davi é esse entendimento de que, servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao dono do universo, não tem como oferecer ao Senhor algo que não vai nos custar nada. Algo que, sabe, é como Jesus quando senta lá no templo. E Jesus sentou lá no templo e ficou olhando aqueles que iam depositando a sua oferta na urna. E eu estava lendo essa passagem, eu fiquei assim, imaginando Jesus sentado lá, assim, de boa, olhando, o pessoal depositando, né? E ele lá olhando e encarando mesmo. E a Bíblia vai dizer que muitos depositaram grandes valores porque eram ricos. Mas aquilo não chamou a atenção de Jesus. Mas quando aquela senhora veio e depositou suas 2 moedinhas, aquela oferta chamou a atenção do Senhor. Porque Jesus vai falar que ela ofertou todo o seu sustento. Tudo que ela tinha. Ela não ofertou o que sobrejava, o que estava sobrando. Mas ela ofertou tudo o que ela tinha. E, amado, muitas vezes nós, como corpo de Cristo, nós queremos ofertar para o Senhor o que nos sobra. É o que sobra do nosso vigor. É o que sobra do nosso tempo. É o que sobra do nosso entendimento. A gente faz tudo. A gente corre para tudo que é lado. A gente providencia o melhor para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho. E não estamos errados. Como servos do Senhor, precisamos ser exemplos, sim, de funcionário, ser exemplos de mãe, de pai, de irmão, de filhos, de filhas, de sogra, de sogro. Precisamos ter um exemplo cristão. A Bíblia vai falar que nós devemos andar dignos da vocação que fomos chamados. Mas para o Senhor, a gente fala, o Senhor entende. O Senhor não quer sacrifício mais não. O Senhor entende, o Senhor recebe o que restou. O Senhor vai ficar satisfeito, o Senhor entende que eu sou carne, o Senhor entende que eu sou fraco, o Senhor entende o meu cansaço, o Senhor entende que eu corri, o Senhor entende tudo. E o Senhor nos pergunta, até quando?
nós vamos entregar para Ele o que nos sobrar. Até quando, igreja? Quando Jesus encontra um jovem, o jovem foi até Jesus e falou: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele: olha, você obedece os mandamentos. E ele fala: olha, isso eu já faço desde a minha mocidade. E Jesus olha para ele e a Bíblia fala que Jesus o amou. Jesus, quando olha para aquele jovem, Jesus o amou. E Jesus fala assim: você quer ir além? Você quer me agradar de verdade? Você quer me servir de verdade? Você quer fazer com excelência? Você quer ser um adorador com excelência, como nós cantamos aqui? Então, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Amado, a questão não é o dinheiro. A questão aqui não é valores. Essa pregação aqui não é para falar sobre finança. Mas usando esses exemplos, eu quero aplicar na nossa vida algo que é fundamental. É entrega, totalidade ao Senhor. E Jesus olha para aquele jovem e Jesus fala: vai, vende tudo que você tem, entrega, se livra disso que te prende. Renuncia a isso que está te amarrando e vem e me segue. E a Bíblia vai falar que aquele jovem saiu cabisbaixo, triste, porque ele tinha muitas riquezas. Um dia eu dando aula para os jovens, um dos jovens me perguntou assim: Nunata, é mais fácil para uma pessoa que tem muito? Acho que foi o contrário. É mais difícil uma pessoa que tem muito dinheiro dar tudo, ser uma pessoa generosa, ou uma pessoa que tem pouco dinheiro? E eu fiquei pensando naquela pergunta um minuto e eu cheguei à seguinte conclusão: não importa se é muito ou se é pouco. O que faz a diferença é se essa pessoa é avarenta ou não. É o coração dessa pessoa. Porque se essa pessoa for uma pessoa de grandes posses e tiver um coração dedicado ao Senhor, tudo que ela tiver vai ser do Senhor. Não importa quanto. E se for uma pessoa pobre, sem grandes posses, mas for uma pessoa avarenta, aquela pessoa vai ver uma pessoa precisando de um prato de comida e não vai dar. Então, não é a quantidade que tem, que se possui, mas é onde o nosso coração está. Então, a questão aqui, amado, não é se a gente tem muito ou pouco para oferecer para o Senhor, mas o quanto dentro da nossa limitação, porque o nosso Deus não vai pedir de nós além do que podemos oferecer. Mas o quanto dentro da nossa limitação nós estamos dispostos a oferecer ao Senhor. Quanto Deus pode pedir de nós hoje? Quanto do nosso tempo? Quanto da nossa vida? Quanto dos nossos sonhos, dos nossos projetos, Deus pode pedir para Ele nessa noite? Quanto nós estamos dispostos a colocar no altar do Senhor? E se a gente for falar de exemplo, a gente vai pegar vários exemplos aqui. A mulher do vaso de alabastro, que derramou todo o perfume. Tudo que ela tinha de mais precioso, ela foi lá e depositou aos pés do Senhor. Ela derramou nos pés do Senhor. A gente vai ver a vida de Zaqueu, que estava disposto a fazer o que nunca fez para estar perto de Jesus. E quantas pessoas superaram todas as suas limitações, foram além daquilo que lhe era pedido, daquilo que era normal, para estar perto do Senhor. Quanto o Senhor pode pedir de nós? Quanto estamos dispostos a entregar a Ele? Isso é uma pergunta que tem uma resposta muito individual. Talvez como igreja nós possamos agora declarar: nós entregaremos tudo que temos é teu, Senhor, mas individualmente o nosso coração ainda não seja totalmente assim. Talvez
hoje o Senhor fale com você coisas que Ele nunca falou e Ele compartilhe com você os projetos dEle para a sua vida e talvez seja contrário aos seus projetos. E Ele pergunta, você está disposto a sacrificar? Talvez você hoje tome uma decisão e fale para o Senhor, Senhor, o Senhor pode falar comigo? O que o Senhor quer de mim? Eu não quero mais simplesmente chegar aqui e sacrificar aquilo que já está pronto, Senhor, mas eu quero trazer a minha oferta, eu quero trazer o meu sacrifício, eu quero deitar no teu altar o meu coração como oferta suave diante do Senhor. E o Senhor tem liberdade para fazer o que o Senhor quiser. O Senhor tem liberdade para me conduzir aonde o Senhor quiser. O Senhor tem liberdade para falar comigo a sua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor possa falar melhor cada coração. Essa é a palavra. Eu acho bem objetiva. Que cada um de nós saímos daqui nessa noite, como o Senhor tem falado comigo a semana sobre isso, sobre esse compromisso que tem que ser com Ele, com mais ninguém. Não é com o pastor, não é com a igreja, não é com denominação, mas com Ele. E cada um possa responder ao Senhor quanto estamos dispostos a oferecer ao Senhor. E que seja algo que nos custe alguma coisa. Que seja algo que nos tire da zona de conforto. Que seja algo que faça a gente ir além. Que seja algo que faça essa igreja avançar, conquistar. Que faça essa igreja evangelizar mais e mais. Trazer mais jovens, trazer mais mulheres, trazer mais crianças. Que seja algo que faça o reino de Deus crescer nessa terra. Em nome de Jesus, agradeço a minha oportunidade.